Saudações, caros amigos aqui do canal Teófilos, aqui professor Euclides. Nós estamos aqui com mais uma aula dentro da temática dos livros sapienciais. A aula de hoje é sobre o livro do Eclesiástico. Nós vamos dividir essa aula em duas lições. A primeira lição é título e temática do livro do Eclesiástico e a lição 2 é autor e teologia do livro do Eclesiástico. O que podemos dizer? Bom, o título em hebraico do livro do Eclesiástico é Palavras de Sabedoria, do filho de Sirac. A tradução grega o chama de Sabedoria de Jesus ben Sirac ou Sabedoria de Sirac. Os cristãos de origem de língua latina deram o nome de Eclesiásticos, pois esse livro era apresentado aos catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, como um manual de iniciação de bons costumes na história do Antigo Testamento. Era o livro da igreja, ou seja, o livro eclesiástico. Eclesiástico, de certo modo, corresponde a um tipo de livro dos provérbios, que se revela, porém, uma fase de pensamento israelita mais evoluído. O pensamento dos israelitas mais próximos do cristianismo. Com efeito, o autor aborda temas muito diversos relativos ao bom comportamento dos leitores. Então, se perguntarem de uma maneira ampla qual é a motivação, qual é a temática do livro do Eclesiástico, é o livro de reflexão de atitudes da igreja, ou seja, como se portar. E aí é uma série. Se nós pegarmos o capítulo 1, do 1 ao 42, nós vamos ver que para o capítulo 42, 14, nós vamos ver que é uma série de pensamentos sobre o temor de Deus, sobre as amizades, sobre o trato, o respeito com os anciãos, sobre o cuidado, o respeito com as mulheres, sobre a busca, a manutenção da riqueza, sobre a pobreza, sobre como enfrentar, como tratar a doença, sobre a cura, a medicina, e uma parte muito interessante sobre os deveres da igreja, do cidadão com o Estado. São sentenças que estão agrupadas por assunto, muito mais do que em Provérbios, né? Embora não seja uma ordem perfeita, ela existe e é dentro disso que eu acabei de dizer. Temor de Deus, amizade, anciãos, mulheres, riqueza, pobreza, doença, a medicina e os deveres do Estado. Após o capítulo 42, se desenvolve um tema mais teológico, que é a glória de Deus, que se manifesta na obra da criação, ou seja, é a capacidade que temos de ver a manifestação de Deus nas obras da criação e na história do povo de Israel. Então, os trechos que finalizam no capítulo 50 são trechos complementares, de sabedoria também, mas complementando tudo aquilo que já foi dito. O capítulo 42, 15 até o 50 corresponde à temática de sabedoria 10 a 19. E é uma releitura do passado numa perspectiva, ou seja, um olhar no passado vendo a presença, a manifestação de Deus. Quem escreveu o livro do Eclesiástico foi um judeu do século I a.C., que compreendia a história de Israel num paralelo dentro de uma temática sapiencial, ou seja, olhar para a história e ver na história a presença de Deus. O ponto alto do livro é o capítulo 24, 1:34, onde a sabedoria ela é personificada. Podemos dizer que ela é quase uma manifestação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então aquilo que depois vai ser usado por São João, se aplicando ao Logos, à palavra, né? Diversas atividades da sabedoria, ou seja, a manifestação de Deus na história.
Também chama a atenção de todo aquele que lê o livro da sabedoria, que a sabedoria é personificada à lei de Moisés, ou seja, ela vai crescendo dentro da estima do povo israelita, e a lei é atribuída à manifestação da pessoa preexistente, ou seja, a sabedoria ela existe antes do tempo, ela se manifesta no tempo. E como é que ela se manifesta no tempo? Através da lei. O livro de Sirach mostra uma tendência de identificar a sabedoria à lei de Moisés, a Torá. E essa tendência deve ser provavelmente fato de que no século V a.C. houve em Jerusalém as reformas de Esdras e Neemias, que incutiu o povo o grande temor da Torá, que promoveu a renovação da aliança com Yahvé. Então podemos dizer que este autor, Jesus ben Sirach, ele é alguém que faz um olhar de fé sobre a história e tenta delimitar através desses provérbios, dessa maneira, a maneira de agir, onde a igreja ela é, nas suas atitudes cotidianas, expressão da presença de Deus no mundo. Isso que é a coisa mais interessante. Não é uma religião que se fecha, mas uma religião que se abre. Ou seja, quando olho para um judeu que vive a fé, esse judeu é manifestação de Deus. O judeu que vive a lei, que vive a justiça, ele manifesta ao mundo a sabedoria de Deus. Então, não são palavras, são atitudes. Então essa é a realidade. Quem diz amar a Deus que não vê, não ama o irmão que vê, é mentiroso. É o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E o livro da sabedoria tem toda essa temática por detrás dele. Essa temática que em pequenas atitudes, em pequenos pensamentos cotidianos, em pequenas formas de abraçar, de ver o mundo, se mostra a presença de Deus para todas as pessoas. O livro inicia-se: toda a sabedoria vem do Senhor, ela sempre esteve com ele, ela existe antes de todos os séculos. Ou seja, a sabedoria que nós manifestamos ao mundo foi manifestada a nós pela graça. Essa presença de Deus através da nossa adesão ao seu projeto é a própria manifestação de Deus ao mundo. Então, o autor do livro de Sirach, o autor do livro do Eclesiástico, ele joga para o crente uma responsabilidade muito grande, que é manifestar Deus ao mundo. Não através de palavras, de ritos, mas através de atitudes cotidianas. Atitudes que vão ser o temor dele, a manifestação da sua esperança, nas amizades, no seu respeito com os anciãos, com as mulheres, na sua abordagem para com a riqueza, para com a pobreza, para com a doença, a sua confiança na graça de Deus que age também através da medicina, né? E como um bom cidadão, ou seja, o homem de fé, o homem que tem a sabedoria de Deus guardada no seu coração, ele é um bom cidadão. É um homem digno de confiança, digno de respeito, é um homem honrado. É muito bonito esta leitura que é feita do livro de Sirach. O livro do Eclesiástico, ele é o ponto de partida para grandes transformações nas comunidades. Uma comunidade fechada em si, uma comunidade que vive simplesmente o ritualismo do culto, mas não se abre à expressão moral cotidiana, dia a dia, na presença dos seus pares e na presença daqueles que pensam, agem de maneira diferente. É essa a realidade que Jesus ben Sirach quer colocar aqui. Depois de olhar para a história de Israel, olhar para os escritos de Israel, ele vê que Israel tem uma grande responsabilidade de levar a presença de Deus, a sabedoria de Deus ao mundo. Então, este é, por assim dizer, a origem do título, né? Que é
palavras de sabedoria e que por nós latinos foi tomado como Eclesiásticos, ou o livro da Assembleia, o livro da Igreja. Vocês imaginem o valor que teve esse livro, a temática desse livro, para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos que, num primeiro momento, chamavam os catecúmenos e diziam: olha, antes de ser cristão, você tem que viver isso aqui de uma maneira coerente. Você tem que vivenciar essas realidades que estão neste livro. Ali era o ponto de partida, ali era a base. Isso serve para uma reflexão nossa. Será que muitas pessoas que dizem que se converteram de fato expressam essa conversão através de atitudes, expressam essa conversão através de uma mudança real de vida? Então, essa era a ideia que estava por detrás dessa lógica do Eclesiásticos, ou seja, o livro da igreja. Antes de qualquer coisa, você tem que ser um homem honesto, um homem justo, um homem que reconhece os valores, a dignidade dos outros homens. Então, antes de ser um porta-voz de Cristo, primeiro você tem que ser um homem honrado. É um pensamento muito rico e que serve para a nossa reflexão hoje. Será que de fato isso está acontecendo? Esta é a verdadeira intenção de que deveria ser a catequese. A catequese, tanto dos pequenos quanto dos adultos, deveria passar por esta lógica de pensamento, ou seja, para aquele que é um bom homem, ser cristão é simplesmente deixar que a graça se manifeste. Agora, aquele que não é um bom homem, não é um homem honrado, dificilmente ele vai manifestar a presença de Deus no meio de uma comunidade, porque essa comunidade, esse homem, esse Jesus Ben Sirac, ele não está dizendo que é uma comunidade de judeus. Em qualquer povo, em meio de qualquer, eu tenho que dar o meu testemunho. E o primeiro testemunho, o ponto de partida, é ser um homem justo, é ser um homem digno, é ser um homem reto. Para com os meus pares, para com aqueles que são estranhos ao meu modo de pensar, de agir e de celebrar. Então, esse é o ponto de partida, essa é a temática do livro do Eclesiástico. O livro de Jesus Ben Sirac, o livro de Siracide. Ele quer que, antes de qualquer coisa, o homem de fé manifeste através de atitudes a sua fé. Essa foi a nossa primeira lição sobre o livro de Eclesiástico. Eu sou o professor Euclides, até o nosso próximo vídeo.